Paz, misericórdia, amor e bondade da parte do nosso Deus que é vivo. Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. O Evaldo está aqui de volta, com as suas insistentes lives, E nessa tarde eu quero deixar aqui uma reflexão para os irmãos. Se encontra em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, que é muito conhecido da gente. Jeremias, ele começa através do seu versículo 1, que vai até o versículo 23, 22, 23. Mas eu vou decorrer bem rápido esse versículo, para que nós possamos fazer essa reflexão. Lamentações capítulo 3, a partir do verso 1. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. De veras, fez virar e revirar sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne, a minha pele, quebrou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas minhas veredas, fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me um pedaço, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o povo, todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu, já apareceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Repetindo. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra de minha aflição e de meu pranto, no absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto recordarei na minha mente, por isso esperarei. Fabrício, meu amado irmão, paz do Senhor. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. As misericórdias do Senhor, meus irmãos, são as causas de nós não sermos consumidos. Nós já passamos por tantas lutas, tantas batalhas, não só o irmão Evaldo, todos nós. Mas elas não vão nos abater, não vão fazer com que nós venhamos desistir das lutas, das guerras. Porque nós temos a certeza que nós não seremos consumidos, porque está conosco as misericórdias
do Senhor. Misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. Nós temos ao nosso favor e nós somos a igreja do Senhor. A igreja, ela tem o amor, a bondade e as misericórdias do Senhor. O amor para implantar nesse mundo o verdadeiro amor de Deus. As misericórdias daquelas pessoas que pensam, né? Que às vezes estão fazendo bem, estão sendo bem-sucedidas, e muitas vezes nós as repudiamos e até muitas vezes as julgamos, que não é o papel da igreja julgar. O papel da igreja é ter misericórdia. É duro, mas é o papel da igreja ter misericórdia, o amor, a bondade, através das obras que a igreja tem que ter. Amor, misericórdia, amor, misericórdia e bondade. São os 3 requisitos que a igreja tem que ter. Tem que ter. Quando Paulo faz a saudação, paz e graça, ali ele está contando que aos judeus foi dada a paz. Aos gentios, a graça. A graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. E à igreja foi dado o amor, a bondade e a misericórdia, para que ela pudesse, nesse mundo, trazer a verdadeira semelhança, a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E esse amor de Deus não é esse amor que nós muitas vezes propagamos e pregamos. Como o apóstolo Paulo fala, muitas vezes, meus amados, um amor fingido. Mas eu quero nesta reflexão, como eu falei que ia fazer nesta tarde, sobre as misericórdias, as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, eu quero lhe dizer o seguinte: Deus é muito misericordioso, muito misericordioso. E muitas vezes essa misericórdia de Deus que é para nós termos, nós não sabemos usá-la. E até confundimos, muitas vezes. Vivemos em tempos difíceis, como nós sempre relatamos, irmãos. É tempo da igreja se mostrar. Nós estamos vivendo retraído dentro de um reduto que tudo que nós absorvemos é para nós. E muitas vezes para nós muito mal passado. Muito mal passado. Muito mal instruídos. Nós somos muito mal instruídos. Me desculpa dizer isso, mas é uma realidade. Porque o mundo, irmãos, ele está aí afora. Nós estamos vendo o Apocalipse e a igreja está se escondendo. Para abrir mais a mente do que eu estou dizendo, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3,
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele dizia assim, no seu capítulo 1, no seu versículo 1 do capítulo 3, 1 aos Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No verso 2 ele diz, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? O tempo de Deus em nossas vidas, irmãos, é preciso nós estarmos atentos. Muitas vezes nós deixamos de tomar certo tipo de decisões porque falamos sempre, não, o tempo é de Deus, o tempo é de Deus, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aleluia, irmãos. Nós colocamos tudo em cima das orações e não tomamos decisões. Irmãos, não adianta você orar sem agir. Todas as vezes, irmão, que Deus agiu através das orações dos seus filhos, dos seus servos, foi através de ações daqueles que estavam orando. Não a orar, é você falar, é oratória. Ação, agir. Todas as vezes que Deus agiu, tomou posição através das nossas orações, o homem teve que dar o seu pontapé inicial, teve que agir. Lembramos no Mar Vermelho, Moisés estava com aquela vara na mão, que Deus mandou que ele pegasse aquela vara. Mas aquela vara tinha um significado. Moisés era preciso tocar nas águas para que o mar viesse a se abrir. Deus nos dá um instrumento, irmãos, para que nós possamos agir. E muitas vezes nós pedimos a Deus e não usamos os instrumentos que Deus nos dá. Hoje nós temos o privilégio, amados, da nossa oratória, de nós nos manifestarmos livremente. E nós não estamos sabendo usar esse instrumento que Deus nos deu. Eu costumo sempre dizer que, permitam-me dizer uma coisa, Aristóteles dizia sempre, é um dos grandes filósofos, que o homem é um animal político. Tá? O ser político é um ser dotado de discurso. Não é essa política que nós vemos hoje, suja, imunda, que nós trouxemos para dentro das igrejas. Não é essa política. O homem político, e eu sou homem político, irmãos, é um ser dotado de discursos. E Jesus era dotado de discurso. Jesus sentou-se ali no Sermão do Monte, que foi o maior discurso, a maior pregação de Jesus foi o Sermão do Monte. E disse poucas e boas para todos aqueles que estavam ali sentados ouvindo. Mas nós não. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia em nossas mãos para nós manifestarmos, pregarmos, mas nós ocultamos muitas coisas da Bíblia para não ser manifestado, porque hoje se fala muita coisa é pecado. Não porque não pode, porque o Ministério Público, ele isso tudo proíbe. Irmãos,
é chegada a hora da volta da igreja primitiva. Os milagres vão começar a acontecer, porque vai haver perseguição à igreja. E os verdadeiros profetas, irmãos, vão ter que se manifestar, vão ter que se levantar. Vai cabeça de profeta rolar. Vai profeta ser levado para o calabouço. Vai ter muitos profetas que vão fugir para as cavernas. Vai ter muitos profetas que vão levar açoites ao passar pelos vales. Porque os vales vão nos deixar marcas. E como já falei para os irmãos, calabouço caverna, vale e deserto. Esses quatro estágios da vida do profeta. O profeta tem que passar. E nós estamos chegando a essa época. Basta ver, nós recorremos às mídias, às redes sociais, ainda estamos com essa liberdade de recorrer às redes sociais e manifestarmos as nossas opiniões. Mas daqui uns dias vão nos tirar isso. Mas nós sabemos, irmãos, é promessa de Deus, aqui em nosso Brasil, vai ter um grande avivamento. Um grande avivamento para o mundo inteiro vai começar aqui no Brasil. É promessa de Deus, foi profetizado isso. Então está ocorrendo essas coisas, essas perseguições? Está, mas porque é promessa de Deus. É preciso que nós venhamos descer para que a glória de Deus seja manifestada. E é no Brasil que Deus vai manifestar a glória dele nesse mundo. Através dos profetas, como foi na igreja primitiva, as perseguições àqueles homens de Deus. Muitos queimados, uns apedrejados, outros crucificados de cabeça para baixo. E assim, estejamos preparados. Mas para isso, irmãos, é preciso que nós devemos nos manifestar. E nós só podemos nos manifestar se nós formos à sociedade. E nós não estamos indo. Porque nós achamos que a igreja, o limite da igreja é só da porta para dentro, ou eu falar ali fora com o irmão. As portas do inferno, irmão, elas não vão prevalecer contra a igreja. Jamais irá prevalecer. Se a igreja, ela tiver, se tem ou tiver alguma filosofia que o inferno venha a inibir, ela não é igreja. Ela não é igreja. A igreja, irmãos, irmãs e amados amigos, ela não pode se intimidar. Ela não pode se intimidar. Os meus ideais, o irmão Evaldo fala muito e não cumpre, ou não age. Eu gosto muito de respeitar os meus limites, tá? Na live passada nós estávamos falando sobre a esfera cristã, até onde eu posso ir, né? Foi lá em 1 Coríntios que nós estávamos falando. Muitas vezes, tá? Não é eu não querer fazer,
ou eu não querer ir. Eu aprendi uma coisa e dela eu não arredo o pé, irmãos. Eu gosto de respeitar o meu limite. É até uma regra prática do direito, né? O meu direito termina onde o do próximo começa. Então, assim, a regra do Evangelho que Paulo também nos ensina na esfera do Evangelho. Paulo, ele relatou, que eu vou só relatar aqui para os irmãos, na live passada que eu estava falando, que muitas vezes é preciso eu evangelizar dentro da aldeia de alguém de pessoas já evangelizadas para querer trazer para a minha igreja, a minha congregação que eu for formar. Mas Paulo, ele dá uma ideia assim, olha, se você tem a graça, se a graça está em você, está manifestada, está em você, vá para outra aldeia onde não está evangelizado ainda. Ou então, respeite, vá no seu limite. Ganhe alma ali na sua redondeza. Respeite o seu limite. E se você quiser evangelizar ali dentro, peça permissão. Ponto. Não é isso que eu queria falar. Eu quero falar sobre a igreja e a sociedade. Ainda vou mais fundo ainda em outra live que eu venha falar com os irmãos. Nós estamos como igreja, irmãos, nos sufocando a nós mesmos. Mas, seu irmão Rinaldo, estamos sufocando a nós mesmos. Por quê? Porque foi nos ensinado, foi nos passado, tá? Como eu já falei, irmãos, e não deve para ninguém. Eu sou político. Não sou esse tipo de político que se pregam aí. Tá? Eu sou um homem político. Tá? E brigo. Isso mesmo que eu estou dizendo, brigo. Por certas pessoas que têm a filosofia de não querer deixar a igreja a par do que é política. Nessa política imunda que está aí fora, que trouxeram para dentro das nossas igrejas. Mas a igreja ser autônoma nisso. Aí o que fizeram? Trouxeram essas ideias para dentro das nossas igrejas, fizeram lavagem cerebral em alguma parte das nossas igrejas, até liderança, e hoje não se pode, aí nos calaram. Não se pode falar de política, não pode ensinar. Não é igreja, não é falar de política em púlpito, irmão, mas é conscientizar cada um de nós. As coisas estão ocorrendo aí fora. O diabo se manifestando e tudo. Irmão, não tem a ver com o diabo. Eu repreendo em nome de... Aleluia, irmão. Repreenda em nome de Jesus. Mas, irmãos, todas as vezes que Deus, quando mandou os seus filhos, seja Israel, ou seja, visitar a terra inimiga, quando foi para invadir Jericó, quando enviou espias, Deus mandou estudar como era o inimigo, irmãos. O inimigo, ele tem as suas astúcias, ele é astucioso. Não é você fazer o que ele faz, não, mas você se precaver. Muitas vezes as pessoas vêm nos perguntas que nos deixam a ficar de boca aberta. E nós não temos palavras para respondê-los. Por quê? Porque não nos foi permitido a ouvir, ou estudar, ou buscar sobre certo assunto. Então a igreja, irmão, tem que estar a par do que é que está ocorrendo nesse mundo de hoje. Nós estamos sabendo
que é que está vendo? Eu falei há pouco tempo, a irmã Rinaura entrou agora, mas eu vou falar. Olha, irmã Rinaura, nós temos promessa para o nosso Brasil, tá? Eu ouvi por um profeta de Deus, pastor Josué Irion, em 1994, tá? Que o Brasil ia ser um avivamento. O avivamento que Deus queria no mundo ia ser aqui no Brasil. Ele disse que ia começar aqui na América do Sul, mas ia vir aqui para o Brasil. E hoje nós estamos vivendo isso. Hoje, irmão, eu creio que o Brasil é o único país que ainda não foi manipulado, tá? Por Satanás. É por isso que a China nos persegue tanto, irmãos. Até a gente falar nisso, eu não tenho medo não, irmão. Pode fechar as redes sociais. Quero falar, sim, quero. Se Deus permitir, eu falo. Mas nós temos medo. Nos faz medo assim dentro da igreja. Não fale nisso, não pode falar nisso, não fale em política, não fale em China, não fale em nada, porque está arriscado matar, perseguir, fazer. Então é isso. O Brasil é o único país ainda, irmãos, que está não é rejeitando, que não foi ainda tomado pelo esse sistema, que hoje a palavra no mundo que se fala hoje, irmãos, não é mais nem sucesso não, antigamente era sucesso, hoje é sistema. Então o Brasil foi o único país no mundo ainda, é o único país no mundo ainda que não está fechado, envolvido todo com esse chamado sistema, tá? Que antigamente nós falávamos muito naquela nova ordem mundial, né? E hoje a palavra é sistema. Então o sistema ele é corrupto, irmãos. E se nós nos envolvermos com a corrupção, nós seremos tragados. É justamente aí que vai vir a nossa separação, que nós seremos perseguidos. Sim, seremos perseguidos. Mas aqueles que buscarem, como fez aqueles homens ali da igreja primitiva, que buscassem a face do Senhor e não se dobrassem essas migalhas desses reis que querem nos empurrar de goela abaixo. E nós hoje temos esse privilégio ainda de falar o Evangelho, mas nós estamos nos encurralando, tá? Então é hora, irmãos, é hora. Como o apóstolo Paulo disse, volto a repetir, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2, ele disse: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Mas agora já é o momento da igreja comer carne, comer comida sólida. Já não somos mais aqueles meninos, como o apóstolo Paulo também fala no versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. A criança, ela come leite. Mano, a paz do Senhor. A criança, ela come leite, é saudável. Mas nós estamos numa idade, irmãos, de comer carne, de comer comida sólida. Mas essas comidas sólidas, é preciso que nós venhamos nos dar, para que nós possamos atingir, como a Bíblia diz, a estatura de varão perfeito. Não que nós vamos nos tornar perfeitos aqui na terra, não. Jamais nós vamos atingir a perfeição aqui na terra. Porque quando chegar esse momento, nós seremos transformados. Aí não, aqui na terra nós não alcançaremos a perfeição. Não. Como
Paulo também ele fala, né, que o espelho que ele viu cara a cara, né, que nós vamos ver a Cristo, como nós nos olhamos no espelho, nós veremos a Cristo, mas é preciso que nós estejamos com essa estatura de varão perfeito em nós. Mas para que nós possamos atingir essa estatura, é preciso que nós venhamos nos alimentar com alimentos sólidos, que nos mantenham de pé. Irmãos, muitas vezes nós como igreja, nós falamos. Entendam o que eu vou falar. Entendam e me compreendam. A igreja tem, às vezes a gente crucifica alguém porque pecou. O pecado não é o fim das coisas, irmão. O pecado, ele é um erro do alvo. É para nós pecarmos? Não, vamos nos desviar do pecado. Mas se nós pecarmos, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecares, terás um advogado, Jesus Cristo, o justo e fiel. Irmãos, Deus nos deu a palavra dele, a Bíblia, para que nós pudéssemos ler, meditar e guardar, justamente para que nós pudéssemos nos defender. Muitas vezes, irmãos, não contra aqueles que vêm nos atacar, mas contra as sortes, as investidas, as ciladas do inimigo, que coloca muitas vezes em nossa mente que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda diz, todas as coisas me é lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me levar por nenhuma delas. Irmãos, corremos atrás de uma coroa incorruptível. Mas sabemos, irmãos, que nessa caminhada vão aparecer muitas, como é que seja, aquelas que não é miçanga, né? Miçanga, bijuteria, né? Vão aparecer muitas coroas que são corruptíveis, mas nós queremos uma incorruptível. Então é preciso que os nossos olhos, estejam voltados para essas coroas incorruptíveis. É preciso que nós venhamos ter espírito de discernimento, para sabermos discernir se o espírito é de Deus, é do diabo ou é da carne. A igreja, irmãos, ela tem que deixar de ser criança. Paulo disse que quando era menino, falava como menino, fazia coisas de menino. Mas hoje eu não sou mais menino. A igreja não é mais criança, irmãos. Como falei, vivemos os últimos dias, os últimos tempos. Mas nós ainda brincamos como meninos. Certa vez, eu lembro bem que, os irmãos me permitam, eu fui um dos tais quando a minha esposa ensinava lá na Assembleia de Deus, que nós tínhamos a escola dominical, e muitas vezes, eu sei que criança a gente deve ensinar louvor, essas coisas e tudo, né? Mas para adolescente, irmãos, você tem que preparar. Como você prepara uma criança para ser adolescente, um adolescente para ser um jovem para ser um adulto, e assim sucessivamente. Eu conheço um irmão que congregava conosco, tá certo?
não vou citar o nome dele, mas ele dizia assim: Evaldo, olha, a minha filha hoje ela tem 10 anos, mas eu não deixo mais ela ir para a classe de criança, ela vai ficar aqui no culto, assistindo as doutrinas e os cultos, porque aqui vai edificar ela. Tá certo? Eu aprendi também com o meu irmão. Tá certo? Aprendi com isso com ele. E disse: glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Então, que nós venhamos, irmão, nos despertar. O despertamento é esse. Que nós vamos falar mais na frente, tá? A igreja e a sociedade. Temos que estar nesse prumo, a igreja e a sociedade. Nós não podemos fugir. Tá certo? Por que o Evaldo fala, o irmão Evaldo fala a igreja e a sociedade, irmãos? Porque nós deixamos a sociedade entrar dentro da igreja. E a sociedade trouxe os maus costumes para dentro da igreja. E nós aceitamos. E hoje nós estamos querendo tirar esses maus costumes da sociedade que ela trouxe para dentro da igreja. E se nós, quando falamos em tirar, nós não vai machucar o irmão, não vai vir mais para a igreja. Irmãos, aquele que tem compromisso, qualquer canto, irmão, aquele que tem compromisso com as coisas de Deus, ele permanece. Aquele que tem compromisso com as coisas de Deus, ele permanece. Não importa se for na igreja tal ou na igreja fulano de tal, ele permanece. Ele se mantém firme. Tá? Não vamos nos preocupar com a queda de ninguém. Alguém pecou? Pecou. Levantou? Glória a Deus. Porque o justo, ele cairá 7 vezes e o Senhor está pronto a levantá-lo. Tá? Mas não importa, irmãos, nós nos preocuparmos hoje com venha para cá, congregue aqui. Não, irmãos. Hoje nós vivemos num patamar de adultos. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa do verdadeiro evangelho. Não um evangelho que me faz me sentir bem aqui, vou ficar aqui porque aqui é assim, 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 e se eu for para ali é tudo assim. Não. É o evangelho genuíno. Então, nós trouxemos a sociedade para dentro da igreja. E em vez de nós ensinarmos, discipularmos os que vieram da sociedade, irmãos, foi eles que nos discipularam. E hoje nós estamos envolvidos. E não podemos mais pedir para sair, porque se sair vai dizer, se eu botar o irmão para fora, não tem outro. Então a questão é a igreja e a sociedade. A igreja veio na sociedade, a sociedade veio para a igreja, glória a Deus. Tem uns aqui dentro que trouxeram ensinamentos inadequados? Tem. Vamos protestar contra isso, irmãos. Mas vamos buscar. Agora é a vez da igreja e para a sociedade. Ensinar a sociedade. Não, mas por que lá não aceita? Porque a lei não permite, irmãos. A graça, ela é maior do que a lei. Sabemos que temos que respeitar as leis, cumprir as leis, mas a graça é maior do que a lei. A graça é maior do que a lei. Como a gente olha, o apóstolo Paulo, como foi que ele foi conquistado? Como foi que ele foi conquistado? Paulo, ele era um doutor da lei, era perseguidor de cristão.
Mas Deus fez um movimento com que a graça alcançasse a Paulo, um poliglota, o homem da lei, doutor da lei, conhecedor da lei. Mas a graça, irmãos, ela é melhor e é maior do que a lei. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Mas nós vamos, na próxima live, falar sobre a igreja e a sociedade. Tá certo? Porque mesmo essa sociedade sendo corrupta, Deus ama aqueles que estão lá, prostrados no lamaçal do pecado. E Deus, ao seu bel prazer, há de salvar aquele a quem ele achar graça. Como Deus olhou do céu e viu um justo aqui no dilúvio, Noé. Deus pode olhar lá para a sociedade e ver vários Noés. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus que vive, irmãos, sejam uma constante em nossas vidas. Amém? A paz do Senhor a todos.